Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula aqui no IB Concursos, né? Mais uma aula em que a gente está aí se preparando para o que vem, mais uma aula em que a gente vai poder entender mais um pouquinho de como é que os assuntos caem nas provas de concurso. Cá estou eu. Eu acredito que todo mundo aqui já me conhece, todo mundo é aluno do IB, todo mundo está matriculado no curso, né? E, gente, falar um negócio para vocês, antes de eu começar. Vai ter concurso em Jati. Eu não sei se vocês já estão sabendo. Já estão sabendo? A Rosilene botou um sim ali. Já estava sabendo do concurso de Jati? Porque tem vaga para vigia, tem vaga para motorista, tem vaga para assistente social, tem vaga para psicólogo, enfim. Tem vaga para professor, tem 30 vagas para professor, tem vaga para médico, para dentista, para técnico em enfermagem, enfim. O edital vai sair no dia 8 de dezembro, tá? O edital de Jati sai no dia 8 de dezembro, beleza? Tranquilo? E aí a ideia é que o resultado do concurso saia no dia 7 de abril. Qual é a banca? Oi, Leonardo, tu tá por aqui, meu amigo? Boa pergunta. Se o Leonardo estiver por aqui, eu não sei se o Leonardo sabe. Leonardo tá por aí? Deixa eu ver se o Leonardo tá por aqui. Tu sabe dizer a banca, Leonardo? Aí no chat. O pessoal tá perguntando qual é a banca, eu não sei, gente. Na especulação de ser a Consulplan. Consulplan ou Consulpan? Consulpan. Ah, tomara que não. Tomara que não. Porque se for, não tô gostando muito dela, não. Não tô gostando muito dela, não. Mas deixa quieto. Mas não tô achando uma banca muito boa, não. É especulação, né? Na seleção passada foi ela. Em Jati? Isso. Porque, normalmente, quando ela vai fazer um concurso, quando falta menos de um mês para a liberação do edital, já fica no site dela. E eu não vi. Eu não vi Jati. Então, deixa eu olhar aqui um negócio, pessoal. Espera aí que eu descubro já se tem processo, se tiver licitação aberta, ou já tiver sido em algum momento feita a licitação, eu encontro agora. Me dê um minuto, que eu já acabo com essa especulação. Espera aí. Se eles tiverem feito tudo direitinho, não está no Portal Nacional de Contratações Públicas, tá? Então, não tá no Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, não tem como ninguém falar nada ainda sobre banca, tá? Acho que a gente tem que esperar um pouquinho, pode ser que seja mesmo, como pode ser que não seja. Mas é estranho, porque os caras querem liberar edital no dia 8 de dezembro e não tem nem a contratação no Portal Nacional de Contratações Públicas. Esquisito. Enfim, não cabe a mim. Vou ficar na minha. Gente, vamos para as nossas questões, que vou fazer, Eusébio. Pois, Rose, estuda, viu? Estuda, porque só tem duas pessoas que vão fazer, Eusébio: Deus e o mundo. Porque é um concurso extremamente esperado, né? É um concurso esperado desde 2023. O Júlio César ainda estava na... O Júlio César ainda era secretário de Educação do Eusébio, tinha vindo de Sobral, né? Assumiu, deixou de ser secretário de Educação, secretário executivo em Sobral, saiu de Sobral, 2023, foi para o Eusébio. Hoje o Júlio César está em São Bernardo do Campo, como secretário de Educação, e esse concurso do Eusébio era prometido desde que o Júlio César foi secretário de Educação do Eusébio. Ou seja, faz tempo.
Então, e outra, como é um concurso, como é uma prova em cima de Fortaleza, porque, gente, vou dar um exemplo para vocês. Eu moro quase na frente do aeroporto. Eu moro a, sei lá, 5 minutos do aeroporto. E da minha casa para o Eusébio é meia hora. Meia hora. Então, é mais fácil, para quem conhece Fortaleza, é mais rápido eu ir para o Eusébio, dependendo da hora, do que eu ir para a Aldeota. A mesma coisa acontece com várias outras pessoas que vão preferir fazer o concurso do Eusébio e que vão querer fazer o curso do Eusébio. Uma coisa que eu tenho dito, e aí isso é um problema, e eu não tenho poder para mudar isso, mas as pessoas, elas cometem o mesmo erro todo concurso que elas vivem. Professor, que erro, como assim? O senhor não pode falar não, o senhor não me conhece. As pessoas, em geral, deixam para estudar só quando sai o edital. Entendeu? Você tem pessoas que vão fazer o concurso de Eusébio, você tem pessoas que vão fazer o concurso de Eusébio que estão estudando há 1 ano, que estão estudando há 2 anos, que estão estudando há 3 anos, porque vem fazendo outros concursos. E aí, gente, não dá mais, ainda mais porque, eu vou dar um exemplo, o que teve de gente do Piauí fazendo a prova de Missão Velha não está no gibi. O que teve gente do Piauí fazendo a prova de Missão Velha não está no gibi. Por que eu estou dizendo isso? Porque cada vez mais as pessoas não se prendem mais a uma região, à cidade delas, ao estado delas. As pessoas querem ser concursadas, não importa onde, entendeu? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quem está vindo de outros estados, muitas vezes, está estudando há mais tempo. Muitas vezes está estudando há 1 ano, está estudando há 1 ano e meio. Em geral, pessoal, o que eu tenho visto na minha experiência, para quem não me conhece, hoje, majoritariamente, eu dou aula só para concursos públicos. Quem está estudando 1 ano, 1 ano e meio antes da prova, tem tido maior nível de aprovação. Olha o que o Eugênio falou, verdade, a concorrência estava altíssima. Estava, porque o pessoal do Piauí veio em peso. O pessoal do Piauí veio em peso. Tem a SEDUC, o concurso da SEDUC Ceará, ele já foi... Gente, deixa os microfones desligados. O concurso da SEDUC Ceará já saiu no projeto de lei do orçamento anual. Então, ano que vem, a chance de ter um concurso no Ceará para a SEDUC é muito alta. E tem gente que está estudando para a SEDUC há 4 anos. 4 anos. Vinha estudando para concurso, fez o mestrado, começou o doutorado. Estou dando um exemplo de uma aluna minha. Fez o mestrado, estudando para concurso. E trabalhando, óbvio. Começou o doutorado, está agora com 1 ano de pesquisa do doutorado e foi se preparando, tanto em títulos quanto em estudo. Ela passou no concurso do... Oh, meu Deus! Foi Santa Catarina. Ela passou no concurso de Santa Catarina, mas ela é daqui. O que ela vai fazer? Vai sair de Santa Catarina, vai voltar para o Ceará. Por quê? Porque ela está estudando. Eu estou falando isso para vocês acordarem para Jesus, pessoal. Eu estou falando isso para vocês acordarem para Jesus. Até porque tem um cálculo que as pessoas, em geral, elas se recusam a fazer. Qual é a coisa que mais chama atenção no concurso público, gente? Fala comigo. Qual é a coisa que as pessoas mais procuram quando elas fazem um concurso? O que vocês me dizem? Quem faz um concurso faz por quê? Estabilidade, exatamente. As pessoas fazem um concurso por estabilidade. Estabilidade quer dizer que tu vai ter o teu emprego para o resto da tua vida, se tu quiser. E aí tu quer. Olha como a conta não fecha. Tu quer algo que vai durar a tua vida inteira e tu quer estudar 1 mês antes da prova.
Não tem lógica, tá? Não tem lógica. Estou falando isso e talvez eu esteja falando que algumas pessoas não gostariam de ouvir, mas amigo é aquele que fala o que a gente precisa, não é o que a gente quer, tá? Então, assim, estudem com antecedência, beleza? Estudem com antecedência. Eu estou dando um conselho de amigo mesmo. Não estudem só quando sai o edital. Estudem com antecedência. A vida de vocês depende disso. Então, quanto mais antecedência vocês se prepararem, melhor, melhor. Tudo bem? Bora lá para as nossas questões. Vamos aqui. Gente, nós vamos trabalhar hoje um pouquinho questões de acentuação gráfica, beleza? Tudo que nós vamos trabalhar hoje está ligado à acentuação gráfica. E aí eu quero, antes de começar o material, eu quero dar um pouquinho de teoria aqui para vocês terem base para resolver essas questões. Muito provavelmente vocês já tiveram acesso a esse material, tá? Vocês já receberam o material, estudaram, olharam para o material com antecedência, né? Todo mundo olhou o material com antecedência, as questões já estão resolvidas, então aqui a gente vai só aprofundar um pouquinho, né? Porque todo mundo já resolveu. Toda vez que a gente pensa em acentuação, eu preciso que você entenda primeiro que existem duas situações quando a gente fala de... Oi, Cícera. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, aumenta a tela, por favor, por gentileza, a tela do senhor. Aumentar minha tela, peraí. Tá Deixa eu vendo? fixar para todo mundo, porque aí todo fica... Melhorou? Melhorou, agora sim. Tá ótimo. Pronto. Obrigada, De professor. nada, meu amor. Pronto. Quando a gente pensar em acentuação, existem duas situações de acentuação que podem ser cobradas de vocês, tá? A primeira é a acentuação prosódica e a segunda é a acentuação gráfica, beleza? Então, Jobson, acentuação prosódica e acentuação gráfica tem diferença? Tem. Todas as vezes em que a gente fala sobre acentuação prosódica, a gente está falando da acentuação ligada à fala, beleza? Quando uma questão ela fala com você sobre acentuação prosódica, o acento não é escrito, beleza? O acento prosódico ele não é escrito. Professor, como assim o acento prosódico ele não é escrito? Vamos pegar a palavra que a Cristiane usou aqui. Vamos pegar essa palavra, ó. Estabilidade. Pessoal, qual é a sílaba mais forte da palavra estabilidade? O que vocês me dizem, por favor? Estabilidade. Confere. A Mábia falou que é o da. Jobson, a Mábia está errada? Não, a Mábia não está errada. A sílaba tônica aqui é o da, beleza? Só que aí você percebe que não tem aqui, nessa sílaba tônica, não tem nenhum acento. Você percebe isso? Notou? Não tem acento, não é escrito. Então, eu vou dizer que o acento que tem aqui, ele é o que a gente chama de acento prosódico, beleza? Jobson, tranquilo. Então, esse acento prosódico é o mesmo que eu tenho, por exemplo, são dois outros exemplos que eu gosto muito de mostrar para as pessoas. Essa palavra e essa palavra. Alguém sabe o porquê dessas duas palavras, inclusive serem palavras muito cobradas em concursos públicos? Alguém sabe dizer o porquê? Alguém consegue me dizer aí o porquê? O
que vocês me dizem? Tem muita gente que acentua, né? E na realidade não vem acento. Exatamente, exatamente. Tem gente que acentua e na realidade essas palavras não têm acento. Isso mesmo, as pessoas confundem a sílaba tônica. Professor, não estou entendendo. A sílaba tônica de recorde é o cor. A sílaba tônica de rubrica é o bri. Aí o que as pessoas fazem? Elas colocam recorde e rúbrica. E aí isso é um erro. Por quê? Toda vez que uma palavra tem como sílaba, exatamente, Cristiane, toda vez que uma palavra tem como sílaba tônica a antepenúltima sílaba, o que acontece com essa palavra? Ela obrigatoriamente vai ser acentuada, tá? Então, Jobson, se eu falar recorde, eu tenho que acentuar? Tem. Se eu falar rúbrica, eu tenho que acentuar? Tem também. Entendeu? Beleza? Então, isso é um ponto, meus amores, para a gente já ficar ali guardadinho no coração, tendo ali bastante atenção, beleza? Porque essas duas palavrinhas aqui, elas recebem acento prosódico, beleza? Elas não têm acento gráfico, tá certo? Vocês conseguiram entender? Quem entendeu, coloca pelo menos um S no chat. Um S de sim. Quem entendeu, coloca pelo menos um S de sim no chat. Por favor. Mábia, Cristiane, Denise, Rosilene, Luana, ok, beleza. Arthur, beleza. Show. Cícera, Michele, tranquilo. Luiz Marcos, Doris, beleza. Gente, obrigado, obrigado. Tá, vamos lá. E aí, eu tenho outro acento, outro tipo de acento, que aí sim ele vai ser escrito, tá? Professor, que tipo de acento é esse outro que vai. Que tipo de acento é esse outro que vai aparecer? Esse outro que vai aparecer é o acento gráfico, beleza? Quando eu pensar em acentuação gráfica, meus amores, eu tenho três possibilidades de acento, tá? Eu posso ter o acento agudo, que é, ó, acento agudo é esse aqui. Eu posso ter o acento grave. Esse acento grave, ele é conhecido também como crase, que é esse aqui. E eu posso ter também o acento circunflexo. Circunflexo. Beleza? O circunflexo é esse daqui, certo? Esses acentos, eles vão aparecer de acordo com determinadas classificações de sílaba tônica. Jobson, o que é sílaba tônica? Porque você não explicou isso ainda e eu não faço a menor ideia. A acentuação gráfica é quando o acento ele aparece na sílaba tônica. Beleza? Tônica é o mesmo que forte. Você tomava o biotônico Fontoura, é o novo. Quando você era criança, sua mãe ou seu pai lhe dava biotônico para você, ó, ficar forte, beleza? Por isso, tônico, tranquilo? E aí, vamos lá. Oi, Carol. Pode, Carol Bezerra, pode falar, meu amor. Ative seu microfone, falei comigo. Foi sem querer, professor, desculpa. Ah, tá bom, show. Vamos lá. E aí, essa sílaba tônica, meus amores, ela pode aparecer em três posições, tá? Essa sílaba tônica pode aparecer em três posições. E aí, a palavra vai receber uma determinada classificação de acordo com essa sílaba tônica, tá? Então, eu posso classificar as palavras como proparoxítonas. As proparoxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, veja você, quando eu pego a palavra médico, tá?
médico é uma palavra proparoxítona. E aí uma regrinha importante, que não custa a gente lembrar, todas são acentuadas. Beleza? Todas. Literalmente todas são acentuadas. Tranquilo? Jobson, eu preciso saber que todas as proparoxítonas são acentuadas? Eu tenho obrigação de saber disso? Tem, porque se você não souber, você erra a questão de prova, tá? Já as paroxítonas, elas são diferentes. Por quê, professor? Porque as paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica não é. A sílaba tônica não vai ser a sílaba tônica não vai ser mais a antepenúltima. A sílaba tônica vai ser a penúltima. Por exemplo, eu vou pegar o nome da Lúcia. Olha só. Lúcia. Olha aí. Eu poderia também, se eu quisesse, professor, não faz sentido. Claro que faz. Olha só. Eu posso pegar também o nome da Mábia. Ó. Mábia. Beleza? Então você percebe que a penúltima sílaba, tanto em Lúcia quanto em Mábia, são as minhas sílabas tônicas. Então eu vou dizer que essas palavras são paroxítonas, tá? E aí tem algumas regrinhas que a gente vai vendo ao longo da resolução das questões, beleza? E por último, e não menos importante, eu tenho... Alguém quer falar? Alguém ativou o microfone, gente. Vamos lá. E por último, e não menos importante, eu tenho as oxítonas, beleza? Oxítonas são aquelas que têm como sílaba tônica a última sílaba, beleza? Então, imagina que eu digo, poxa, que chulé, beleza? Então, chulé é uma palavra que é oxítona. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu o que eu expliquei aqui, por favor? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou deu para entender? Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza? Show. Então agora a gente vai ver as regrinhas, né? A gente vai ver as questões. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você é uma pessoa que tem o hábito da leitura, a maioria das questões de acentuação você responde sem saber teoria. Sabia? Se você tem o hábito da leitura, a maioria das questões você vai conseguir responder sem... Não precisa do gramatiquês. Se você tiver a leitura, você não precisa do gramatiquês, de verdade. Às vezes eu me atrapalho mais na separação de sílabas, sei como é. Vamos lá. Primeira, as palavras estão acentuadas corretamente em... Gente, para vocês, qual que era o gabarito aqui? Ó, a gente precisa... Não, mas quem é da exatas também lê. Ó, leitura é prazer também, né? A gente lê para se distrair. Ó, estão dizendo D de jeans, ok. Vamos lembrar, tá? Palavras terminadas. Vamos lá, paroxítonas terminadas. Olha isso aqui, ó. Ideia não tem mais acento, tá? A palavra ideia, é importante lembrar disso, tá? A palavra ideia, ela não tem acento. Os ditongos, professor, pelo amor de Deus, o que é ditongo? Ditongo é quando eu tenho duas vogais que se encontram na mesma sílaba. Então, os ditongos abertos, qual é o ditongo aberto aqui? Ei. Beleza? Esses ditongos abertos, quando em paroxítonas, eles deixaram de ser acentuados. Beleza? Então, toda vez que eu tiver ditongos como ei e oi, Jobson, oi,
Em que palavra, Jobson? Me dá um exemplo. Heróico, por exemplo, eu não tenho, tá? Jobson, heróico é muito fora da minha realidade. Eu não entendo com esses exemplos, não. Dê um mais simples. Gente, mais simples do que isso, só se eu desenhar. Boia. Oi, 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 boia. Beleza? Então aqui você percebe que eu não posso fazer uso do acento. Tudo bem? Tranquilo? E aí você vê, poxa, a banca colocou ideia, a banca colocou ideia. A banca colocou joia. Poxa, não pode, né? Não tem como. Tranquilo? Tudo bem até aí? Oi, Cícera. Professor, essa palavra boia, no caso, a separação é só o A, né? É. Boy, aí tracinho A, Ah, né? isso. Obrigada, professor. Disponha. Vamos lá. Jobson, e aí, joia? Joia vai ter acento? Quem lembra? Joia tem acento? Joia não tem acento. Professor, alguém se ligou do. Peraí, vamos fazer diferente. Alguém se ligou do porquê de joia não ter acento? Alguém prestou atenção em alguma coisa que eu expliquei aqui? Por causa do O e do I. Perfeito. É exatamente, Arthur, Mábia, exatamente, Cícera, que ligou o microfone e falou. Então, poxa, não pode, né? Não pode. E no item E, qual é o erro? No item E tem um. Isso, Arthur, perfeito. No item E, se você olhar aqui, foi colocado um acento circunflexo no também. Beleza? Então, olha o que a banca fez. Ela cobrou de você uma, duas, três. Três vezes a mesma regra. Ela cobrou três vezes a mesma regra. E aí, no último item errado, ela muda o acento correto que deveria aparecer. Vocês entenderam, gente? Então, por isso que o gabarito dessa questão seria item D de jeans. Tudo bem? Ficou entendido para todo mundo? Tem alguém, por favor, que está com dúvida? Tudo certo? Tudo lindo? Belezinha? Se tiver tudo lindo, eu vou prosseguir, viu? Agora entendi. Maravilha, que bom. Ô, Ana, obrigado pelo elogio, meu amor. Obrigado. Obrigado mesmo. Vamos lá. 2. Olha o tamanho do texto e aí uma questão de acentuação que naturalmente não vai exigir. Eu tenho aqui um texto enorme que não vai exigir nada, gente. Eu não preciso do texto para nada. Eu literalmente não preciso do texto para absolutamente nada. Não tenho necessidade. Qual que é o gabarito dessa questão, por favor? C, três pessoas disseram C, vamos ver. Assinale a alternativa que contém palavras acentuadas pelo mesmo motivo. O que eu recomendo? Pegar uma questão como essa. O que eu recomendo primeiro? Que você identifique se elas são proparoxítonas, paroxítonas ou oxítonas, tá? É a primeira coisa que eu recomendo que vocês façam para resolver uma questão como essa. Beleza? Se você perceber, vamos fazer juntos. Eu quero a ajuda de vocês. Prêmio, recôncavo e reconstruídos. Tem diferença na posição das sílabas tônicas? Prêmio é paroxítona, proparoxítona ou é oxítona? Prêmio é oxítona, é proparoxítona, é paroxítona? É paroxítona. Boa, Arthur, perfeito. Então aqui eu tenho uma paroxítona. Recôncavo é paroxítona, porque se prêmio
é paroxítona, para a gente aceitar como gabarito item, ó, boa, boa, recôncavo, não pode, não pode. Recôncavo é proparoxítona, ó, recôncavo. Olha onde é que tá a minha sílaba tônica. Tá bem aqui. Então, poxa, se eu tenho uma paroxítona e uma proparoxítona, eu já não posso marcar o item A. Tudo bem até aqui, gente? Isso, Mábia. E reconstruídos seria paroxítona. Tranquilo? Só que aí lembra, né? Esse reconstruídos, se a banca cobrasse o motivo da acentuação, você ia dizer que tem a regra do hiato aqui, beleza? É importante. Jobson, que regra é essa do hiato? Quando I ou U funcionam como vogal e não como semivogal, funcionam como vogal, são acentuados. São acentuados. Beleza? Então, essa é a regra do hiato. Tem outras situações, né? Eu vou deixar aqui uns exemplos para facilitar a vida de vocês. Pi, ao, i. Olha só. Outro. Sa, i, da. Outro. Sa, u, de. Outro. A, lá, u, de. Perceba, ó, i, u, u. Tudo bem? Sempre que essas duas letrinhas funcionarem como vogal e aparecerem isoladas, a gente vai acentuá-las por causa da regra do hiato, tá bom? Tudo bem? Vocês estão entendendo, gente? Eu tô indo muito rápido. De boinha. Beleza? Show. Vamos lá. Marília, a voz e história. Marília é proparoxítona, paroxítona, é o quê? Bora, meu povo, fala comigo. É paroxítona, boa. Bom, Marília é paroxítona. A voz é paroxítona? A voz é oxítona. Então, já não pode ser o meu gabarito. Vamos lá, continuando. História é oxítona ou é paroxítona? História é paroxítona. Boa, 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 boa. Então, aqui eu também não posso dizer que o gabarito seria o item B de bucho, né? Agora, Nigéria. Pessoal, Nigéria é paroxítona ou é oxítona? Paroxítona. Beleza. Ó, paroxítona. Território é paroxítona? Território também é paroxítona. E água é paroxítona? Também é paroxítona. Então, qual é o meu gabarito? Item C, de cachorro caramelo correndo com cabrito. Beleza? Professor, e elas têm a mesma regra? Sim. Todas têm ditongo crescente. Ou seja, todas têm uma sílaba em que eu tenho semivogal, vogal, semivogal, vogal, semivogal, vogal. Tudo bem? Como o I e o U funcionam em geral como semivogal, aqui a gente chama de crescente exatamente por esse motivo. Tudo bem? Por eu sair da semivogal e ir para a vogal. Beleza? Entendido, gente. Pegaram a ideia. Tranquilinho. Belezura. Certo? Ok. Então, posso. Eu preciso continuar a questão ou eu posso para a próxima? Vocês deixam eu ir para a próxima?
Tem problema para vocês, se eu for para a próxima? Porque a regra é a mesma. O que vocês vão fazer para resolver a questão? Seguir essa mesma lógica que eu segui. Tá certo? Então sigam esse tipo de lógica quando vocês se depararem com esse tipo de questão, tá? Número 3. O ódio a um inimigo comum os tornava cúmplices de um mesmo desejo. Marque a opção em que aparece a mesma regra de acentuação gráfica. Jobson, como que eu resolvo? Primeiro, vamos fazer isso aqui, ó. Eu lembrei de uma novela do SBT agora, Cúmplices de um Resgate. Meu Deus do céu. Por que eu lembrei disso, gente? Do nada. Vamos aqui, ó. Cúmplices. Ó. Se você perceber, eu acentuei a antepenúltima sílaba. Se eu acentuei. Isso, Liliane, boa. Isso aqui é uma proparoxítona, porque eu acentuei a antepenúltima. Beleza? O que eu vou procurar então? Qual que é o gabarito aqui? Boa, gente. Boa, boa, boa. Percebam, ó, teve um motivo para eu ter começado a aula dando teoria. Primeiro, vocês entenderem que existem dois tipos de acentuação, esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é vocês perceberem que a acentuação, gente, assim como outros aspectos em questões de língua portuguesa, simplesmente é você entender a regra básica. Quando você entende a base, o que é proparoxítona, o que é paroxítona e o que é oxítona, fica muito mais fácil para você prosseguir, entende? Fica muito mais tranquilo, beleza? Vamos aqui. Peraí. Aqui, todo mundo entendeu, né, essa questão? Posso voltar para tirar a dúvida da Mábia? Todo mundo aqui entendeu, né? A Mábia está dizendo que na D todas são... Peraí. Ah, não, ó, Mábia, mas beleza. Mas olha o que eu disse, ó. Aqui, nesse item, todas são acentuadas pelo mesmo motivo. Qual é o motivo? Todas são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. No D, beleza. Ah, Jobson, todas aí são proparoxítonas. Só que aí eu estou acentuando por motivos diferentes. Entendeu? Pegou a ideia, Mábia? Ah, todas são acentuadas. Beleza. Mas uma é acentuada porque é proparoxítona, que não... Tá dando para entender o que eu estou querendo te dizer? Ela te pedia a mesma razão. Então, a mesma regra, ou seja, todas eram paroxítonas, mas pela mesma razão. Todas eram paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 4. A forma verbal dói, aqui tem uma pegadinha, tá? O que vocês marcariam nessa questão? Nessa daqui, o que vocês marcariam? A Mábia está dizendo C. Deixa eu ver o que outras pessoas vão dizer. Deixa eu esperar para ver o que outras pessoas vão me dizer. Tive bastante dúvida nessa questão, marquei B. Tá. C, a maioria marcando C. Beleza. Se a maioria está marcando C, isso é bom. Isso é muito bom. Isso é bastante bom, tá? Vamos aqui. Pessoal, dói é uma palavra que tem quantas sílabas, por favor? Isso, tem uma sílaba. Perfeito. Tem uma única sílaba.
Se tem uma única sílaba, eu vou chamar de monossílabo. Beleza? Se tem uma única sílaba, eu vou chamar de monossílabo. Tá certo? E aí, o que eu preciso lembrar? Todo monossílabo terminado em oi ou terminado em oi, el, vai ser acentuado. Beleza? Então, prof, dá exemplo. O rato rói a roupa do rei, tá? Pegou a ideia? Conseguiram entender aqui? Gente, vocês entenderam? Alô? Beleza. Então, o rato rói, eu olho para o céu. E o eu não me lembro, gente, de nenhuma palavra agora, não me vem na mente uma palavra com ei. Não. Não me vem na cabeça uma palavra com ei. Ah, pronto, já sei. Não, já sei. Não é gramaticalmente correto, tá? Mas é só para você entender. Olha só. Véi. O véi da lancha. Se eu fizer só véi e não véio, se eu escrever só véi... Pronto, obrigado, Mábia. Obrigado, eu não preciso falar do véi. Ó. Réis. Eu preciso, obrigatoriamente, acentuar. Beleza? Jobson, por quê? Porque esses monossílabos, eles são chamados de monossílabos tônicos. Beleza? Tudo bem. Eu vou chamá-los de monossílabos tônicos. Quem tinha dúvidas sobre esse assunto, conseguiu entender agora? Pegou a ideia? Tudo bem para vocês? Entendido? Belezura? Show. Então, assim, já deu para entender, pelo que eu sinalizei aqui para vocês, já deu para entender, então, que o gabarito seria o quê? C. É isso. Acabou. O gabarito seria C. Beleza? Tudo bem? Então, aqui, nessa questão de número 4, nós marcaríamos o item C de cachorro caramelo correndo com cabrito. Beleza? Tudo bem? Entendido? Então, vamos lá. Dito isso, questão de número 5. Negou-lhe a morfina até o último dia. Pertence à mesma regra de acentuação da palavra em destaque. Olha aqui o perigo. Gente, quantas sílabas tem a palavra até? Ah, boa. Ela é uma palavra de sílaba. Beleza. Porque ela tem duas. Opa. Ela tem duas sílabas, ok? Se ela tem duas sílabas, como é que eu divido, hein? Como é que eu separo as sílabas? Bora lá. Como é que eu separo as sílabas, por favor? Boa, isso. Perfeito. A, té. Ei, se tem duas sílabas e a última sílaba é mais forte, essa palavra é... Isso, boa. Valeu, Mábia. Ela é oxítona. Beleza? Gente, a base de tudo que vocês forem fazer sobre esse assunto tá bem aqui, ó. A base de tudo que vocês forem fazer sobre esse assunto tá bem aqui. Não tem erro, beleza? Tudo bem. Vamos lá, continuando. Então aqui, se ela é oxítona, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar outra oxítona. Onde é que eu tenho outra oxítona? No item B, como vocês estão afirmando aí, Maria do Socorro e Arthur. Então, o gabarito aqui é item B
de bucho. Fé, monossílabo tônico. Dói, monossílabo tônico. Papéis é o quê? Papéis é o quê? Isso, oxítona terminada em ditongo, né? Papéis é oxítona terminada em ditongo. Eu estou procurando, e aí é importante, vou até deixar do jeito que a Mábia falou. Oxítona terminada em ditongo. E aí, olha o problema, né? Prof, mas espera aí, mas você não tá falando que até também é oxítona? É, mas aí eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E e O, beleza? Eu não tenho aqui, quando eu olho para a palavra até, eu tenho aqui uma oxítona terminada em E, beleza? Então a regra não é a mesma. Tudo bem? Entendido? E pá é monossílabo tônico. Tranquilo? Ainda fiquei com dúvida, o Juan Davi está dizendo, ainda fiquei com dúvida na questão anterior, pois achei que ditongo aberto ocorre também nas paroxítonas. Vamos voltar então? Vamos lá. Ditongo aberto pode acontecer em paroxítonas? Pode, não existe proibição. Beleza? Agora o ponto é, esse ditongo, ele não é, tá? Ele não é... Ah, peraí, mentira. Separa a palavra estoico para mim. Ô Juan, separa a palavra estoico para mim, por favor. Você vê uma coisa. Separa estoico para mim. Vê se você consegue separar aí para mim, por gentileza. Para você ver uma coisa. Beleza, estoico. Isso. Estoico. Só que aí o que eu preciso que você preste atenção? Valeu, Arthur também. O Arthur também separou. Mas aí o que eu preciso que você preste aqui atenção, tá? A sílaba tônica é a segunda sílaba. Beleza, tranquilo. Só que esse tipo de acento aqui, ele é um acento prosódico. Tranquilo? Ele é um acento prosódico. Ele não é um acento gráfico. Tu tá entendendo agora? Por isso que, por exemplo, quando eu fui começar essa aula, eu falei lá no começo da diferença do prosódico pro gráfico, tá? Porque se fosse, beleza, se eu pudesse ter aqui um acento gráfico, tranquilo, beleza? Mas é o que eu não posso, tá? Agora, peraí, deixa eu só ver, porque agora você me deixou com dúvida, deixa eu reler os itens. Não deveria receber acento, pois contém o ditongo oi, como em paranoia, não. Recebe acento para indicar a abertura da vogal, não. Não deveria receber acento, pois monossílabos tônicos com ditongo fechado, mentira, o ditongo é aberto. Recebe acento, pois a raiz etimológica do verbo do eu, substantivo dó, mentira. Não tá certo, é isso mesmo, viu? Gabarito é esse mesmo, tá certo, viu? Vamos lá para a questão de número 6. Considerando as regras do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, assinale a alternativa que contém a maneira correta de acento diferencial. Gente, acento diferencial é o acento que diferencia a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Certo? Então, o acento diferencial é o acento que vai permitir que exista ali para você uma diferença entre a terceira do singular e a terceira do plural. E eu falei, pois é, Mábia, eu falei disso na última aula. Eu expliquei esse assunto para a última
Eu expliquei esse assunto na última aula, tá? Então, quem viu a última aula, com toda certeza vai lembrar disso daqui. Não tem nem para onde correr, não. Tá? Vamos lá. Eu disse para vocês que tem dois verbos, né? Na verdade, o verbo tem, o verbo ter e os seus derivados, beleza? Deixa eu colocar dessa maneira. O verbo ter e seus derivados. Tranquilo? Jobson, como assim o verbo ter e os seus derivados? Ter, deter, reter, conter, enfim. Então, isso é importante, tá? Ter, deter, conter, reter, manter, beleza? Abster. Então, toda vez que eu tiver o verbo ter e as derivações dele, obrigatoriamente, eu vou... quando eu passar para a terceira pessoa do plural, olha o exemplo. Tem. Outro exemplo. Eles têm. Eles têm. Deu para entender o que eu quis dizer com o verbo reter e seus derivados? O verbo ter e os seus derivados? Pegaram a ideia? Então, toda vez que eu tiver... quando eu tenho esse acento, lembra, por favor, esse acento, ele representa, meus amores, a terceira pessoa do plural. Beleza? Tudo bem? Entendido? Esse acento representa a terceira pessoa do plural. Tranquilo? Gabarito. C. Não, mas aí não vale, né? Aí com a explicação tá dado. Não, aí brincou. A explicação foi desenhando. Aí forçou a amizade. Para com isso. Então vamos aqui para a sétima. Olha a sétima. Ei, se vocês olharem para cá, ó, eu acabei de usar essa palavra. E essa palavra ela é acentuada por quê? Por que é que essa palavra é acentuada? Isso, Denise, perfeito, perfeito. Essa palavra, ela segue a regra do hiato. O que eu vou buscar? Essa 7 foi um pouco difícil. A gente só olha para o hiato, aí nos leva para o erro. Vamos lá. Ó, na imagem da palavra acima, ou na imagem acima, a palavra saúde recebe acento agudo por ser uma paroxítona em que o U fica sozinho em uma sílaba, ou seja, regra do hiato. Compondo um hiato. De acordo com as novas regras de acentuação, assinale a alternativa incorreta. Gente, a incorreta. Qual que é a incorreta? O que vocês me dizem? Se eu olhar para a palavra feiura, se eu olhar para a palavra baiuca, e se eu olhar para a palavra balaustre, essas palavras têm acento, o que vocês me dizem? O que vocês me dizem? Só a última que tem, segundo a Mábia. E aí? Se eu for lembrar, pessoal, ó, se eu for lembrar, hiato antecedido por ditongo, é preciso lembrar disso, né? O hiato, quando ele for antecedido por um ditongo, isso, Mábia, eu não posso acentuar. Professor, cadê o ditongo aqui? Olha só, semivogal, vogal. Vogal, vogal. Meu Deus, fica pontinho. Semivogal. Beleza? Então, perceba, eu tenho aqui, quer eu queira, quer eu não queira,
eu tenho nessas duas palavras um ditongo. Beleza? Então, eu não posso, não devo e não vou acentuar um ditongo, ou acentuar um hiato quando ele for antecedido por ditongo. Então, por esse motivo, a sétima questão, meus amores, tem como gabarito o item C, de cachorro caramelo correndo com cabrito. Beleza? Entendido? Tudo bem? Ok, Ju? Vamos lá, continuando. Oitava questão. Quanto às palavras graficamente acentuadas nesse trecho? Graficamente acentuadas, então acento está escrito, tá? Com todo o dinheiro que tem, você me dá uma Bíblia de presente? Qual é a afirmativa correta? Gente, eu já expliquei esse conteúdo, tá? Esse conteúdo aqui eu expliquei para vocês. Esse conteúdo aqui eu expliquei para vocês. Qual que é? Ó, tem acento, tem acento. Qual que é o gabarito aqui dessa oitava questão? O gabarito diz que é letra D, mas para mim é letra B. Peraí. É pior que... Ô, Mábia, essa questão seria nula. Essa questão seria nula. Porque você tem razão. Você é oxítono terminado em vogal. Isso está certo. Então, não tá... o que você afirmou aqui do item B não está errado, não, tá? E o item D também não está errado, não. Então, questão nula. Oi, Cris. Professor, mas nesse caso aí, vogal, não se incluiriam todas as vogais de A, E, I, O, U, e no caso a regra não é só A, E, I, O? As oxítonas têm... Mas então, meu bem, você termina com E. Sim, mas aí seria, aí só falou vogal. Mas Então aí você... não levaria a entender que poderia ser qualquer uma das 5 vogais? Foi isso que eu Não, entendi. não. Ela tem razão, porque o E aqui, seria, independente do cenário que eu olhe, o E é vogal, entendeu? Não tem muito o que eu fazer, não. Tá correto, é questão nula aqui, viu? A questão aqui é nula. Beleza? É isso mesmo, não tem o que fazer, não, viu? Tá, 9. Antes do acordo ortográfico da língua portuguesa. Pois é, eu até falei aqui em cima, ó. Cadê? Eu falei para vocês da oxítona, beleza? Aqui era recurso. Se a banca não aceitasse, gente, e essa questão fosse tipo, ah, não, essa questão eu entro no concurso, naturalmente ia virar, naturalmente aqui era caso de justiça, beleza? Aqui era caso de justiça, tranquilamente. Beleza? Entendido? Vamos lá. 9. Antes do acordo ortográfico da língua portuguesa, em vigor desde 1º de janeiro de 2009, a palavra ideia era acentuada. Ela perdeu... expliquei. Não, parou. Eu expliquei. Essa daqui eu expliquei, viu? Essa aqui não tem nem como errar, né? É aquele caso dos ditongos, de réis, dóis, céu, beleza? Então, aqui, item B. Foi isso que eu quis dizer para vocês, gente. Quando eu digo que você consegue resolver só com as regras básicas que eu fui explicando na aula, é porque você consegue, viu? Beleza? Então, aqui, item B de bucho, não tem muito o que eu fazer. E a 10ª, regras diferentes. Mostrei, não tem mais graça, né?
Aqui a gente tem regras diferentes, tá? Regras iguais, regras iguais, regras iguais, regras diferentes. Beleza? Aqui no item D, qual é a regra? Bora, qual é a regra do item D, pessoal? Qual é a regra do item D, por favor? Beleza, proparoxítona. Qual é a regra do item C? Ou, qual é a regra do item B? Boa, Mábia. Isso, exatamente. Suíça é hiato, império é paroxítona terminada em ditom crescente e república é proparoxítona. Acarajé é português, vocês. Tudo aqui é oxítona, né? Próprios colônias relevância. Tudo aqui é o quê? Qual é a regra? Aqui. No item A. Isso, Denise. Boa. Todas são paroxítonas terminadas em ditongos crescentes. Beleza. Tudo bem. É isso, meus amores. Resolvemos nossas 10 questõezinhas. Tudo bonitinho, tudo bem, tudo legal, tudo sensacional. 10 questõezinhas resolvidas. Vimos a teoria por trás dessas questões. Eu acredito que todo mundo conseguiu entender, pelo menos se eu for seguir a lógica de quem participou, quem tirou dúvida, quem perguntou, deu para entender bastante coisa, né? Então, eu acredito que foi útil. Tudo bem? Beleza? E é isso, meus chuchuzinhos. Nos vemos nas próximas aulas. Tudo bem? Beleza? Ó, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Bom finalzinho de semana. Se cuidem, viu?